Exclusão judicial de sócio que comete falta grave dentro da sociedade. Você sabe o que significa falta grave? Que a retirada de valores do caixa da sociedade sem a deliberação dos sócios configura, sim, falta grave? E que essa falta grave configura uma conduta a justificar a exclusão desse sócio da empresa? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a também diminuir os riscos dos seus negócios da sua empresa e ainda proteger o seu patrimônio e, é claro, a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no sininho que está abaixo e se inscreva para poder receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas gratuitas sobre planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema de direito societário, que é a exclusão judicial de sócios de uma sociedade limitada. Para facilitar esse entendimento e a gente ficar por dentro da matéria jurídica envolvida, nós vamos comentar um julgamento recente que foi proferido agora, em junho de 2024, pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no qual analisou na prática a legalidade da exclusão judicial de um sócio que retirou valores da caixa da sociedade, em contrariedade ao que havia sido deliberado anteriormente pela reunião do sócio. Bom, nesse julgamento, que é o recurso especial de número 2142834, proveniente lá do TJ de São Paulo, ele vai ajudar a ilustrar esse tema jurídico, porque nós vamos estar diante de uma conduta real praticada efetivamente por um dos sócios e na qual foi entendida e configurada uma falta grave dentro da relação societária e por isso gerou a exclusão judicial desse sócio considerado faltoso por iniciativa dos demais através de uma ação na Justiça. O artigo 1030 do Código Civil diz expressamente que o sócio poderá ser excluído judicialmente mediante a iniciativa da maioria dos demais sócios por o cometimento de uma falta grave no cumprimento das suas obrigações ou ainda por uma incapacidade superveniente. Como se vê, esse conceito de falta grave adotado pela nossa legislação é um conceito jurídico indeterminado. De maneira proposital, o nosso Código Civil optou por uma noção aberta de falta grave, justamente para possibilitar uma abrangência ampla do que venha a ser uma conduta grave praticada por um sócio no caso concreto, incluindo, sem se limitar, as hipóteses de violação de integridade patrimonial da sociedade, descumprimento dos deveres de sócio, afronta ao contrato social ou ainda descumprimento direto da própria legislação. No caso em questão, que foi analisado pelo STJ, tratava-se de uma ação de dissolução parcial de sociedade, proposta em nome da empresa pelos demais sócios, em que se pedia a exclusão de um sócio com fundamento na ocorrência justamente da falta grave, porque ele havia retirado de maneira irregular valores do caixa da sociedade sem a autorização dos demais sócios, configurando assim a falta grave apta a justificar a sua exclusão nos termos desse artigo 1030 do Código Civil. Ao longo do processo, ficou comprovado, claro, que houve mesmo o levantamento de valores por um desses sócios de maneira contrária à expressa previsão que estava lá no contrato social, que exigia o quê? A necessidade de uma deliberação prévia de todos os sócios em reunião para que alguma distribuição de lucros fosse feita dentro da sociedade. De acordo com o que estava previsto lá no contrato social daquela empresa,
a distribuição de lucro estaria condicionada a uma deliberação de sócios que representasse, no mínimo, 90% do capital social. Só que essa deliberação dos sócios, no caso concreto, nunca ocorreu. E os sócios não deliberaram para essa distribuição de lucro, para ser retirado do caixa um dinheiro em favor dos sócios. Inclusive, na mesma hipótese, teríamos também o mesmo efeito se os sócios até tivessem deliberado em reunião, mas tivessem decidido por essa mesma maioria a não distribuição de lucro, uma vez que a deliberação tomada em conformidade com o contrato social e em conformidade com a lei vincularia todos os demais sócios, ainda que tivesse ausente ou tivesse dissidente, nos termos do artigo 1072 do próprio Código Civil. O fato é que, na hipótese julgada, sobre qualquer ângulo, então, a ausência de deliberação ou uma deliberação contrária vinculante, o sócio faltoso não tinha margem e nem autorização que permitisse que ele fosse lá no caixa da empresa, retirasse o valor da pessoa jurídica e transferisse para sua conta pessoal sem autorização e deliberação do sócio. Essa conduta, então, violou o contrato social, além de demonstrar que foi contrária aos interesses da própria sociedade e do seu patrimônio. Portanto, foi por isso que o STJ entendeu que, sim, houve a configuração da falta grave que justificava a exclusão do sócio que praticou aquela conduta, conforme foi pedido pela própria ação de dissolução parcial da sociedade proposta pelos demais sócios, em nome da empresa. E baseado o quê? No artigo 1030 do Código Civil que acabamos de analisar. Esse foi o caso concreto e fica aí o alerta da possibilidade de configuração de conduta e falta grave por um sócio que mexe no cofre da empresa, mexe no caixa da empresa sem autorização e deliberação dos demais através de uma reunião de sócios. Tudo bem? Alguma dúvida? Então comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários qual a sugestão dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos e deixe também o seu joinha. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!